aconteceu? Você tá sendo acusado de homicídio. Você tá sabendo disso? Você conhece a Luciana? Você conhece a Luciana? No dia 21 de dezembro de 2019, a servidora pública Luciana de Melo Ferreira foi ao shopping com a sua filha para comprar os preparativos para as festas de fim de ano. Após deixar a filha na casa do namorado, ela retornou ao seu próprio apartamento. Nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança, é possível vê-la tranquila, sem suspeitar do terrível destino que a aguardava. Um homem encapuzado já estava dentro do local há mais de 2 horas, ficando à espreita, aguardando apenas a entrada da Luciana. Este homem era o seu ex-namorado, consumido por uma paixão doentia que se transformou em uma obsessão. Incapaz de aceitar o fim do relacionamento, o que ele fez chocou a todos. 48 golpes foram aplicados contra ela, o último suspiro de um amor não correspondido. Mas, antes de acompanhar esse vídeo, eu tô aqui com a Gaia para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de violência contra a mulher em geral e feminicídio. Eu tenho mais de 200 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso que queira que eu traga aqui no canal e que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo! O roteiro desse caso é baseado em sites de notícias que acompanharam de perto o caso, como o portal de notícias Metrópolis, que conta com um editorial apenas para as vítimas de feminicídio, chamado Elas por Elas, de onde muitas informações desse vídeo foram retiradas. Luciana de Melo Ferreira tinha apenas 49 anos quando tudo aconteceu, em dezembro de 2019. Ela trabalhava há 22 anos como servidora do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e era uma funcionária terceirizada. Ela morava em um apartamento na quadra 2, no Sudoeste, uma região administrativa do Distrito Federal, área conhecida como Sudoeste Econômico. A Luciana era mãe de um casal de filhos, ambos maiores de idade, e era divorciada do pai deles. Ela foi descrita como uma mãe muito dedicada, que amava muito os filhos e se orgulhava da criação que eles tiveram. Mesmo trabalhando muito e cuidando dos filhos, a Luciana nunca deixou de cuidar de si mesma. Ela era muito vaidosa, estava sempre bem arrumada, de unhas feitas e com colares lindos. Ela gostava de sair com as amigas para bares, shows e viagens de fim de semana. Ela amava a vida e não deixava nada para ser vivido depois. A Luciana era uma pessoa de amizade fácil, já que ela era muito alegre, uma pessoa do bem e acumulava amigos. Eles a descreveram como uma pessoa muito paciente, delicada e cuidadosa. Ela amava trabalhos manuais, gostava de fazer origamis, como bonecos em papel A4. Seus origamis sempre enfeitavam a mesa de trabalho no TST e ela também decorava o local para as festas de fim de ano. Quem conheceu a Luciana disse que ela era uma mulher dona de si, sempre falava o que vinha na cabeça, ela era muito direta e não tinha medo de ficar calada. Algumas pessoas viam isso como frieza, mas quem realmente a conhecia via como ela era leal e cuidadosa. Na época do caso, a Luciana tinha muitos sonhos. E um deles era guardar dinheiro para viajar para Paris, onde o seu filho mais velho morava. Já haviam 3 anos que eles não se viam, e ela sentia muita saudade do rapaz.
chegava a brincar que, se gostasse da França, nem voltaria mais para o Brasil. No início de dezembro de 2019, a Luciana saiu de férias e a sua mesa de trabalho permaneceu intocada, repleta de origamis e enfeites natalinos. Em abril daquele ano, durante um dos passeios que a Luciana fazia a um encontro de motociclistas, ela acabou conhecendo um homem chamado Alan Fabiano Pinto de Jesus, de 45 anos. Ele era morador de Ceilândia, trabalhava como vigilante do Ministério da Economia e desde a primeira vez que se viram, eles se aproximaram bastante. Um romance se iniciou e fez a Luciana se sentir uma adolescente novamente. Ela gostava tanto do homem e acabou se apaixonando por ele. Seu chefe no trabalho um dia a flagrou desenhando vários corações na sua agenda com o nome do Alan no centro. Sua colega brincou com ela, perguntando sobre o novo namorado, e a Luciana disse que eles ainda estavam apenas ficando, se conhecendo. Porém, com cerca de 2 meses de relacionamento, onde normalmente os casais ainda estão muito apegados um com o outro, vivendo a fase da lua de mel, a Luciana começou a perceber alguns sinais de alerta no Alan. Algumas pequenas discussões começaram a ocorrer e a mulher começou a ficar com medo de alguns comportamentos do namorado. Durante uma viagem de moto a Goiânia, a Luciana relatou para uma amiga que ficou assustada com a velocidade e a forma irresponsável como o Alan dirigia. Ela afirmou que iria brigar com ele e que nunca mais andaria de moto com o segurança. O tempo foi passando e a Luciana foi ficando cada vez mais reservada sobre o relacionamento, um dos principais indícios de uma relação abusiva. Ela evitava a todo custo conversar com as pessoas e dizer o que realmente acontecia no namoro. Porém, no final do mês de agosto, durante uma conversa exatamente sobre relações tóxicas, a Luciana disse para uma amiga que não estava feliz com a relação, pensava em se afastar do Alan, pois sentia que ele fazia mais mal a ela do que bem. E foi nesse período que uma das primeiras explosões de raiva públicas do Alan ocorreu. Após uma discussão acalorada, a Luciana deixou o namorado falando sozinho e subiu para o apartamento dela, sem deixar ele subir. Por conta disso, o Alan quebrou toda a vidraça da portaria do prédio que dava acesso à casa dela. O ataque de fúria assustou todos os moradores do prédio que pensaram que estava ocorrendo algum tipo de assalto por conta de toda aquela confusão. Quando o ataque passou, o Alan ficou com medo de que alguém acionasse a polícia. Então ele conversou com o síndico e no dia seguinte levou dinheiro para quitar o prejuízo. Devido a isso, a confusão foi resolvida sem o envolvimento da polícia. Nessa época, um terrível caso de feminicídio tomou os jornais, quando Marinésio dos Santos tirou a vida da empregada doméstica Genir Pereira. O caso chocou todo o Brasil, e a Luciana acompanhou todo o desenrolar, ficando muito assustada com o ocorrido. Ela comentava com os colegas de trabalho a sua indignação com os casos de violência contra as mulheres e se perguntava até quando isso aconteceria. A situação serviu de alerta para que a Luciana percebesse que a sua relação não ia bem. Mas, antes de se separar do Alan, algo extremo aconteceu. No mês de outubro de 2019, ela conheceu o lado mais obscuro dele. Após tentar terminar a relação, o Alan jogou o veículo em que eles estavam de propósito em direção a uma árvore. Para se salvar, a Luciana pulou do veículo em movimento momentos antes da colisão e se feriu gravemente, precisando até de uma licença médica. Ela quase nunca faltava no serviço, a não ser por um motivo muito sério, então seus colegas ficaram muito preocupados com ela. Porém, a Luciana escondeu dos colegas o que realmente tinha acontecido, afirmando que bebeu a ponto de cair, o que resultou nos ferimentos dela. No entanto, enquanto ela disfarçava a gravidade do ocorrido, o Alan era preso em flagrante e denunciado por tentativa de feminicídio. Na ocasião, ele chegou a ser preso e passou 2 semanas detido, mas a justiça concedeu liberdade provisória para ele. No fim de outubro, foi realizada a audiência de custódia, e
e para ser solto, ele precisou, além de usar a tornozeleira eletrônica, pagar uma fiança de R$ 2.000 e se comprometer a manter distância de ao menos 500 metros da Luciana. Ela decidiu nunca mais voltar a se relacionar com o Alan depois disso e seguiu a sua vida sem olhar para trás. Porém, um relacionamento abusivo é muito intenso, o que deixa marcas nas vítimas, que mesmo após sofrerem tanto, acabam sentindo um pouco de empatia pelos agressores. A Luciana ficou com medo do Alan não conseguir prestar um concurso público, algo que ele queria muito, caso fosse denunciado pela Lei Maria da Penha. Por conta disso, no dia 4 de dezembro, ela pediu a retirada da medida protetiva contra o Alan, alegando não estar mais em situação de risco. Apesar de tudo o que aconteceu, a Luciana não acreditava que o ex poderia voltar a procurá-la, pois imaginava que casos de feminicídio aconteciam apenas com casais que ficaram juntos por muito tempo, o que não era o caso dela e de Alan, que ficaram juntos por pouquíssimo tempo, cerca de 4 meses. Porém, diferente das expectativas dela, o Alan ainda não havia a esquecido. Apenas 13 dias após se livrar da tornozeleira, em 17 de dezembro, ele voltou a fazer contato com a ex. O Alan estava decidido a reatar a relação e chegou a deixar um bilhete no para-brisas do carro dela, dizendo: "Eu te amo, faça contato comigo pelo WhatsApp." A Luciana ficou assustada com a tentativa de aproximação do ex e não respondeu a ele, nem entrou em contato de volta, como ele havia pedido. Ela foi aconselhada pelos colegas a prestar uma queixa contra ele, porém eles estavam no fim do ano, ocupados com os preparativos para as festas. A Luciana, então, resolveu esperar até o dia 23 de dezembro para ir até a delegacia, e, infelizmente, era tarde demais. Isso porque, 2 dias antes, em 21 de dezembro, o pior aconteceu. Era para ser mais um dia normal na vida da Luciana. Ela estava de férias e passeou com a filha mais nova no shopping da cidade, comprando o restante dos preparativos da ceia e também alguns presentes. Após o passeio, ela deixou a filha na casa do namorado e seguiu para o seu próprio apartamento, pouco depois das 10 da noite. O que ela não imaginava é que, ao chegar no prédio, o Alan já estaria esperando por ela. Imagens do circuito de segurança do local mostraram que ele chegou no edifício da Luciana às 8h30 da noite. Ele digitou a senha de acesso na portaria e subiu as escadas. Ninguém o viu e ele ficou à espreita por mais de 2 horas, com um crime premeditado. Quando chegou ao 4º andar, ela deu de cara com Alan, que estava de tocaia aguardando ela. Assim que a Luciana percebeu a presença dele no corredor, tentou bater a porta e impedir ele de entrar, mas ele travou com as mãos e forçou a entrada no apartamento. Nas imagens, é possível perceber que o Alan observa a movimentação no apartamento, e assim que percebe a chegada da ex, ele desce as escadas correndo em sua direção, segurando um objeto cortante. Em seu depoimento, o Alan diz que a sua intenção era apenas conversar com a Luciana para tentar reatar a relação, mas ela teria brigado com ele, pegado uma tesoura e tentado o atacar, momento em que ele se defendeu. Porém, essa versão é obviamente fantasiosa, uma vez que a cena do crime e os ferimentos na mulher contavam uma história muito diferente. A Luciana levou 48 perfurações, muitas sobrepostas e desferidas nas costas, indicando um crime covarde. Após cometer o crime, o Alan ainda ficou meia hora no apartamento, observando a Luciana perder a vida aos poucos, agonizando. Quando deixou o apartamento, ela ainda estava viva e o óbito aconteceu por choque hipovolêmico, determinado por objeto cortante e perda de sangue, ou seja, ela perdeu sangue até vir a óbito. As mesmas câmeras que flagraram o Alan invadindo o local também registraram o momento em que ele deixa o apartamento. Vestido com uma calça vermelha, camisa de capuz e com a bolsa da vítima na mão, ele desceu os degraus silenciosamente, com cuidado para não ser visto. Em determinado momento, apressa o passo e deixa o prédio, carregando vários pertences da Luciana,
com o intuito de simular um latrocínio, que é um roubo seguido de óbito. Após fugir da cena do crime, no dia seguinte, um domingo, o Alan foi trabalhar normalmente e dia e noite correram sem ninguém dar falta da Luciana. Porém, na segunda-feira, mais de 24 horas após o ocorrido, vizinhos da mulher começaram a notar um mau cheiro vindo do apartamento dela. O odor passava por debaixo da porta, estava forte, mas ninguém sabia o motivo, disse o porteiro. O motivo era que o corpo da Luciana já estava em estado de decomposição. Só por volta das 5 horas da tarde, quando a filha da Luciana voltou para casa, o crime foi descoberto. Acompanhada do namorado, ao chegar no local, ela percebeu que o apartamento estava trancado com uma chave tetra e precisou de um chaveiro para abrir a porta. O primeiro a visualizar a cena foi o rapaz, que correu para abraçar e tentar impedir a filha de ver a mãe daquela forma. Uma perícia foi realizada no apartamento por volta das 11 horas da noite e o caso passou a ser investigado pela 3ª DP de Cruzeiro. A perícia concluiu que a Luciana lutou para não perder a vida e, ao analisar a cena do crime, os policiais classificaram o caso como cruel, hediondo e covarde. Enquanto a família da Luciana sofria com a perda, o Alan dava entrada no hospital de base, o HBDF. Um dia após o crime, ele teve um surto psicótico durante o expediente de trabalho e foi levado à unidade hospitalar. Com as investigações, a polícia, em menos de 24 horas, identificou o autor do crime, mas o Alan não poderia ser preso em flagrante, pois haviam se passado 24 horas. Contudo, a polícia pediu à justiça a prisão dele, que foi realizada na terça-feira, dia 24 de dezembro, com o Alan ainda no hospital. Enquanto estava internado, os delegados e agentes tentaram fazer o interrogatório, mas o Alan apresentava suposta confusão mental e dava respostas vazias. Um vídeo foi gravado em um momento informal, onde ele afirma que não se lembrava como tinha ido parar no hospital. Um policial perguntou se ele conhecia a Luciana, e a resposta foi apenas seguida de silêncio. O policial continuou tentando tirar algo dele, mas o Alan disse que não estava sabendo de nada, dizendo que não se lembrava. No dia 25 de dezembro, a justiça decidiu mantê-lo preso, convertendo a prisão em preventiva, devido ao seu grau de periculosidade. Apenas após uma semana do ocorrido, o Alan confessou o que fez, dizendo que tirou a vida da ex-namorada, pois ela não queria reatar a relação. O depoimento durou mais de 2 horas, e ele alegou que apenas se defendeu da Luciana. Entretanto, essa versão não condiz com o resultado dos laudos, que apresentaram as 48 perfurações. Os laudos também mostraram que a Luciana tinha cortes nos antebraços, que provaram que ela quem tentou se defender. No dia 2 de janeiro do próximo ano, 2020, o Alan foi transferido para o Centro de Detenção Provisória, no Complexo Penitenciário da Papuda. Antes da transferência do hospital para a cadeia, foi feita uma análise de risco sobre as possibilidades do vigilante sofrer retaliações na cadeia. Foi avaliado que ele não precisaria ficar completamente isolado, em cela individual ou tomando banho de sol sozinho no pátio. Ele então foi colocado em uma cela com um número menor de internos que aguardavam julgamentos por tipos variados de crimes. O crime de Alan foi enquadrado como crime qualificado pela emboscada, motivo fútil e feminicídio, e o homem aguardou o julgamento atrás das grades. A condenação ocorreu quase 2 anos após o crime, no dia 1º de dezembro de 2021. O Tribunal do Júri de Brasília condenou Alan Fabiano Pinto de Jesus a 24 anos de prisão em regime fechado, sem poder recorrer em liberdade. A defesa do vigilante disse que a decisão dos jurados não estava de acordo com a prova dos autos e que iria recorrer da sentença. Já a advogada da família da Luciana disse para as pessoas guardarem bem o rosto do Alan, que era frio, manipulador, dissimulado e covarde. Tirou a vida da ex, pois não aceitou o término. No julgamento, ele ainda teve a audácia de tentar alegar que a Luciana tirou a própria vida.
No dia 5 de abril de 2023, o caso voltou a ser assunto na mídia, quando Alan foi encontrado sem vida dentro da sua cela na Papuda. Ele estava preso com um lençol em seu pescoço amarrado na ventilação e estava sozinho na sua cela, o que configuraria um atentado contra a própria vida. Porém, a família do Alan contesta essa versão, uma vez que ele vinha relatando agressões sofridas por policiais penais. Ele teria solicitado à sua advogada que as câmeras fossem verificadas para comprovar os seus relatos, e a advogada abriu uma petição. Porém, no mesmo dia, o Alan foi encontrado sem vida. Os familiares esperam uma apuração minuciosa dos fatos e a responsabilização dos responsáveis, seja pela ação ou pela omissão dos agentes do Estado. O procedimento apuratório para investigar os fatos ainda encontra-se aberto. O velório e o sepultamento de Luciana de Mello foi marcado por revolta e pedidos por justiça. Amigos e familiares se reuniram no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, para se despedir. A filha e a mãe da Luciana precisaram ser amparadas, e sobre o caixão fechado havia apenas uma foto da mulher. Uma amiga da Luciana comentou que, como mulher, estava revoltada, pois nada justificava tamanha crueldade. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Luciana de Mello Ferreira foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!